Então, pessoal, hoje a gente vai continuar falando lá de trabalho e energia, né? Na aula passada eu dei a parte de trabalho e hoje a gente ainda continua. Toda vez que a gente fala de trabalho, temos que falar de energia porque são grandezas que se relacionam, tá? Hoje a gente vai falar da energia cinética, teorema da energia cinética e de outras energias também, tá? Então, quando nós estamos falando de energia e trabalho, nós estamos falando de uma relação uma com a outra, tá? Então, eu coloquei para vocês que a equação do trabalho, né, seria força vezes deslocamento, vamos aqui trabalhando, e que geralmente essa força ela está inclinada, então seria força vezes deslocamento cosseno de θ. Só dando uma lembrança para você aí sobre trabalho, né? Tem uma força, essa forçazinha que está na diagonal vai formar aqui com a horizontal um ângulo θ. Por quê? Trabalho, força e deslocamento tem que estar na mesma direção. Então eu uso esse cosseno porque o vetor força e o vetor deslocamento tem que estar na mesma direção, tá? Podem ter sentidos diferentes, porque tem aí o trabalho da força de atrito, tá? Pode ter sentidos diferentes. Hoje nós vamos falar do teorema da energia cinética. Então, quando esse corpo aqui, por exemplo, tiver a força agindo sobre ele, realizando um trabalho, esse corpo vai ganhar movimento. Se ele vai ganhar movimento, ele vai ganhar então o que nós chamamos de energia cinética, tá? Energia cinética é a energia ligada ao movimento. Como é que eu calculo a energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. E a energia cinética, tá bom? A energia cinética, ela vem de onde? Ela vem da origem do trabalho. Alguém exerceu uma força sobre o corpo e essa força sobre o corpo, né, deu origem à energia cinética, deu a este corpo um movimento. Energia cinética também é medida em Joule. E o que seria o teorema da energia cinética? Não só da energia cinética, você pode gravar esse teorema com qualquer situação. O trabalho executado em um corpo é igual à variação da energia, tá? Só que a primeira ideia que nós temos que trabalho é a variação da energia cinética de um corpo. A variação da energia cinética. Toda vez que eu tenho variação, eu tenho que lembrar que é trabalho, é a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Ó, dentro de uma questão, funciona desta maneira aqui, ó. Então, questão 621. A equação horária da velocidade de um móvel de 20 kg é dada por V igual a 3 mais 2t em um unidade de sistema internacional. Podemos afirmar que a energia cinética desse móvel no instante t 10 segundos vale. Então, ele te deu uma função horária da velocidade, vi vovó atrás do toco. Então, eu que teria lá, ó, 3 mais 0,2t. Então, fazendo uma lembrança com você, 3 seria a velocidade inicial, 0,2 seria a nossa aceleração. E ele está pedindo a energia cinética com t 10 segundos. Então, como é que eu calculo a velocidade no tempo de 10 segundos? Substituo aqui, vai ficar lá 3 mais 0,2 vezes 10. A minha velocidade em 10 segundos vai ser 3 mais 2, 5 metros por segundo. Então, ele vai ter uma velocidade de 5 metros por segundo, porque ele está acelerando 0,2 metros por segundo ao quadrado. A energia cinética, mv quadrado, sobre 2. A energia cinética seria a massa lá, 20 kg, 5 ao quadrado, sobre 2. Energia cinética, 20 por 2 aqui vai dar 10, 25, 250 joules. Então, essa é uma aplicação
da energia cinética deste corpo, certo? Na variação da energia cinética, aí a gente vai escutar algo diferente. Então, ó, vou abrir aqui a questão para você ver. Um bloco de 2 kg deslizando em uma linha reta sobre uma superfície plana. Então, nessa questão, né, ele já fala assim, ó, um bloco de 2 kg deslizando em linha reta sobre uma superfície plana e horizontal, passa por um ponto A com velocidade de 5 metros por segundo e por um ponto B adiante com velocidade de 2 metros por segundo. Então, você vai perceber aqui, ó, que a velocidade dele era 5 e a velocidade dele vai para 2, graças unicamente à ação da força de atrito, que atuou sobre ele enquanto se deslocava de A para B. Nessas condições, podemos dizer que um módulo do trabalho, então, ó, nessas condições, podemos dizer que o módulo do trabalho realizado pela força de atrito em joules é... Por que ele fala o módulo do trabalho? Porque você tem uma velocidade maior, passa a ter uma velocidade menor. Então, está tendo aí um trabalho da força de atrito, certo? Um trabalho da força de atrito. Então, você vai fazer lá. Qual é o teorema? Eu estou tendo uma variação da velocidade. Então, o trabalho é a variação da energia cinética. Trabalho vai ser massa, velocidade ao quadrado sobre 2, menos massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Está tendo aí a variação da energia cinética, ok? Massa desse corpo, ele deu lá, ó, 2 kg. Então, você vai vir ali, ó. O trabalho é igual a 2. A velocidade final dele é 2. 2 ao quadrado sobre 2, menos a massa, 2. A velocidade inicial dele era 5. 5 ao quadrado sobre 2. Então, você vai cancelar o 2 aqui, ó. Trabalho vai dar aí 4 menos 25. O trabalho da força de atrito, menos 21 joules. Então, o corpo perdeu energia, tá certo? Se ele perdeu energia, você tem aí um trabalho negativo. Perdeu energia, o trabalho é negativo. Por isso que lá o nosso amiguinho fala para você determinar, ó, o módulo do trabalho realizado pela força de atrito. Ok? Então, vou colocar a próxima questão. Tenta fazer ela aí. Então, olha só. Nessa questão, ele fala assim. Um bloco de massa igual a 10 kg é empurrado a partir do repouso por uma força resultante constante de 10 newtons, que atua na mesma direção do movimento. O trabalho realizado pela força e a velocidade desse bloco após percorrer a distância de 12,5 metros valem respectivamente. Então, aqui você tem os 10 quilos, né? Os 10 quilos para nós já sabemos que esse aqui, ó, é a massa do corpo. É empurrado a partir do repouso. Toda vez que a palavra repouso aparece, né? Eu já sei que aqui a velocidade inicial desse corpo é igual a 0, por uma força resultante constante. A força é constante, então os nossos 10 newtons aqui seria a força que está agindo sobre o corpo, atua na mesma direção. Olha o que eu te falando. A força não está inclinada, então ela está na mesma direção do movimento, que é o deslocamento. O trabalho realizado pela força e a velocidade desse bloco após percorrer a distância de 12,5 metros, então o nosso 12,5 aqui, ó, é a nossa distância, valem respectivamente. Bem, trabalho é força vezes deslocamento. Então, ó, eu tenho uma força de 10, um deslocamento de 12,5, vou ter um trabalho de 125 joules. Está aqui o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho, 125 joules. Como é que eu vou calcular a velocidade desse corpo? Trabalho
variação da energia cinética. Trabalho, variação da energia cinética vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá? Mas, Cássio, inicialmente ele está em repouso. Então, ó, a energia cinética inicial é igual a zero. Tá ela aqui. O seu trabalho vai ser igual a massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Trabalho, tá bom? No nosso caso aqui, 125 igual a massa do corpo. Ele deu lá em cima para nós, ó, a massa do corpo é 10 quilos. Vamos botar aqui 10 sobre 2 v ao quadrado. Então aqui eu vou ter 2 que multiplica lá, 250 igual a 10 v quadrado, um zero daqui com um zero daqui. A minha velocidade é a raiz de 25. A minha velocidade, 5 metros por segundo. Seria aí a nossa, como resposta aqui, a letra C. Ok? Então, na próxima questão, vamos lá, vou te dar o tempinho, exercitando aí o teorema da energia cinética. Então, para aí, olhando, vamos fazer a próxima questão aí, vamos lá. Nessa questão, ele fala bem aqui, ó. Um projeto de massa 50 gramas, velocidade de 300 metros por segundo, atinge um bloco de madeira fixo e nele penetra até parar. O trabalho realizado sobre o projeto em sua trajetória no interior do bloco de madeira foi em kJ. Então, você tem ali uma bala, né? Então, essa balinha está vindo aqui. Ela vem com uma velocidade v e ela vai atingir um bloco. Então, eu vou colocar aqui para você um bloco. Quando ela atinge esse bloco, tá? Essa sua situação antes, ela vai penetrar dentro do bloco, certo? Então, ela vem e vai ter aqui uma situação depois em que ela está dentro do bloco e ela para dentro dele. Então, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Ela para aqui dentro. As questões, igual eu falo com vocês, elas são histórias, né? Então, essa aqui é a velocidade inicial dele e essa aqui é a velocidade final. E se ele para até parar, quer dizer que a velocidade final vai ser igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, a massa de 50 gramas, tá bom? Tenho lá, ó, a massa de 50 gramas desse corpo. Tenho que transformar ela para quilograma. Então, eu tenho que dividir aqui, ó, por 1000, porque é o sistema internacional. A velocidade de 300 metros por segundo, que é a velocidade que ela vinha, velocidade inicial, atinge um bloco fixo e penetra nele até parar. Ele poderia pedir para você aqui calcular, por exemplo, quanto ela penetrou dentro do bloco. Quanto que esse projétil andou aqui dentro? Qual é a distância? Tá? Então, a gente poderia pedir isso aqui para você determinar a distância. Te dá algumas situações também para isso. Tá ok? Dá para fazer esse tipo de questões com alguns detalhes a mais. Então, ele fala aí com o projétil, você tem o quê? Trabalho é igual à variação da energia cinética. Trabalho, energia cinética final, menos energia cinética inicial. Nesse caso, eu não tenho energia cinética final, tá? Eu não vou ter energia cinética final. Por quê? Porque o corpo para ali dentro, tá? Porque o corpo vai parar lá dentro. Então, o nosso trabalho aqui, e ele não pediu um módulo, né? Então, vai ficar menos mv² sobre 2. Nosso trabalho, a massa do corpo, ó, 50 gramas. 50 gramas eu dividindo por 1000, vai ficar 0,05, tá? Deixa eu botar o nosso negativo aqui, para não esquecer, ó, menos 0,05. A velocidade, 300 ao quadrado sobre 2. Então, você pega aí, vamos pegar a nossa maquininha, vou fazer aqui com você essa continha, ó, para ser rapidinho, 300 ao quadrado vezes
0,05, ok? Dividido por 2. Então, dá 2.250 menos 2.250. Isso aqui é joules. Mas ele quer a nossa resposta, ó, em quilojoules. Então, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Menos 2,25 quilojoules. Então, essa seria a nossa resposta aí. Tá ok? Letra A. Perceba que essa questão, ele traz o 2,25 positivo, mas não tem aqui, ó, a palavra módulo, como na questão lá de cima que nós fizemos. Eu vou pegar ela aqui, ó, para você ter uma ideia de comparação, ó. O módulo do trabalho realizado, que nós achamos menos 21 na primeira questão. Então, você vai perceber que nessa questão, o sinal vai contar na resposta, tá? Então, é menos 2,25, que nós estamos aqui no trabalho da força de atrito. A bala vinha com velocidade e ela parou ali no corpo. Tranquilo? Vamos lá na próxima questão. Colocar ela aqui. Então, eu vou te dar um tempinho para fazer essa próxima. Vamos lá. Então, bem, olha, nessa questão é uma questão de gráfico. Eu vou lembrar para você. Toda vez que a gente tem um gráfico, a gente vai lembrar que o trabalho é igual à área do gráfico, né? Então, eu tenho que olhar aqui, ó. Eu tenho uma força de 50 newtons. Ele fala assim, ó, a intensidade da força resultante FR, que atua sobre um corpo com massa igual a 4 kg, varia conforme o gráfico da figura. Sabendo que a força resultante é aplicada na direção do deslocamento do corpo, que passou da posição x0 com velocidade de 5 metros por segundo, a energia cinética do corpo na posição x igual a 10, então quer dizer, ó, aqui nesse ponto x igual a 0, ele tinha uma velocidade de 5, tá bom? A força era constante, chegou bem neste pontinho aqui, ó, a força começa a cair e ele quer saber a energia, ó, a energia cinética do corpo na posição 10 metros por segundo, do x igual a 10 metros, tá? É igual a, então, a energia cinética. Bem, no nosso caso aqui, ó, se eu tenho um gráfico, eu tenho um trabalho dessa posição aqui, então, aqui eu teria um retângulo, né? E do lado de cá da nossa figura, ó, eu vou ter um trapézio. Não saiu um trapézio aqui. Deixa eu voltar aqui, vai ficar bem legal. Ó, volta aqui, reta aqui, puxa para lá. Teria lá um trapézio. Então, eu trago um trabalho dessa área e um trabalho aqui, tá bom? Colocando ali o trabalho da parte laranja. É um retângulo, base vezes altura. Então, eu vou lá, base vezes altura. Minha base é 6, a minha altura é 50. O meu trabalho vai dar aqui, ó, 300 joules. Esse é o trabalho da área laranja, lado de cá. Na área rosinha, é um trapézio. O meu trabalho é base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Base maior do nosso lado de cá, ó, base maior é 50. Base menor, 25. Tá? Do lado de cá, as bases são paralelas. Vezes a altura, de 6 até 10 é 4, sobre 2. Tá ok? Vou andar aqui para o cantinho. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 4 por 2 vai sobrar 2. 50 mais 25. Ó, 50 mais 25 vai dar 75. Então, vai ficar 75 vezes 2, 150 joules. Ok? Bem, eu poderia fazer ali essa soma nesse caso. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, que esse corpo vinha com uma energia cinética, certo? E aí ele tem uma variação desta energia cinética que está acontecendo. Quando chega neste ponto de cá, ó, você tem uma velocidade bem aqui
de 5 metros por segundo, tá? E você tem uma diminuição dessa energia cinética, tá? Tem uma diminuição dessa energia cinética. Então, aqui eu teria trabalho, variação da energia cinética, trabalho, a energia cinética final que nós estamos querendo. Já vinha realizando um trabalho de 300, mas eu tenho uma variação da energia cinética. O meu trabalho aqui, ele é quanto? Vamos lá. Variação da energia cinética, no nosso caso aqui, energia cinética final. A minha energia cinética inicial, mv² sobre 2. Vou puxar para o cantinho. mv² sobre 2. A massa desse corpo, ele deu lá, ó. A massa desse corpo é 4 kg. Trabalho, energia cinética final, menos 4, 5 ao quadrado, sobre 2. Trabalho, energia cinética final, menos 4 por 2 vai dar 2, vezes 25. Trabalho, energia cinética final, menos 50, certo? Qual é o trabalho que eu tenho, moçada? Meu trabalho está aqui, ó, 300, a primeira área, mais 150. O nosso trabalho resultante é 450 joules. Então, 450, energia cinética final, menos 50. Energia cinética final, 500 joules. Essa é a energia cinética final, 500 joules. Tá bom? Então, vou botar aqui no todo para a gente dar uma olhada como ficaria o nosso esquema. Tenho aqui, ó, um retângulo, um trapézio, né? A soma desses dois é o nosso trabalho. E ele pede a energia cinética do corpo na posição x igual a 10. Lembrando que esse corpo tinha uma energia cinética, ele estava com a velocidade de 5 metros por segundo. Certo? Vamos lá, vamos fazer a próxima questão agora. Nessa próxima questão, ele fala para nós assim, ó, um foguete de 1 tonelada de massa viaja a uma velocidade de 360 km por hora em uma região do espaço onde as forças da gravidade são desprezíveis. Em um determinado momento, seus motores são acionados e após a queima de 200 kg de combustível, sua velocidade passa a ser de 720 km por hora. Com base no que foi exposto, é correto afirmar que o trabalho realizado sobre o foguete pelo motor durante a queima de combustível corresponde a... Então, eu tenho uma variação de velocidade, ó, 360 km por hora, 720 km por hora. Tenho que dividir essa velocidade por 3,6. Então, aqui é 100 metros por segundo. E aqui também eu tenho que dividir por 3,6, vai dar 200 metros por segundo. Tá ok? Essa seria a nossa velocidade inicial, essa aqui seria a velocidade final. Tá? Então, eu tenho uma variação da energia cinética, neste caso ali. Trabalho é a variação da energia cinética. Trabalho, mv² sobre 2, menos mv² sobre 2. Trabalho. A massa, lembrando que aqui é final, tá ok? Então, o foguete, no final aqui, ele perde 200 quilos, então ele tem 1 tonelada, a massa seria 800, a velocidade dele vai para 200 ao quadrado, sobre 2, menos a massa aqui, que é 1000, velocidade inicial, 1000, a velocidade dele era 100 ao quadrado, sobre 2.
800 por 2 aqui vai dar 400. 200 ao quadrado, né? Então vai dar aqui 4, 1, 2, 3, 4 zeros, menos 1000 por 2 vai dar 500. Do lado de cá, 100 ao quadrado, vai ficar 1, 2, 3, 4 zeros. Então, do nossa questão aqui, vamos botar em potência de 10. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 4 vezes 4, eu vou escrever que estão aqui 16, vezes 10 a sexta. Menos 5 vezes 1, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 a sexta também, tá bom? Então, eu tenho 5 vezes 10 a sexta. Para fazer subtração, eu tenho que estar no mesmo exponencial, né? Então, meu trabalho, 16 menos 5 vai dar 11, 10 a sexta, mas eu não posso ter um número maior do que 10 aqui, então eu vou andar uma casa para o lado de cá. Então, vai ficar 1,1 vezes 10 a sétima joule. Esse é o trabalho da força de atrito na queima desse combustível aí, letra B, tranquilo. Então, até a nossa próxima aula, onde vamos continuar fazendo mais exercícios e vamos entrar aí em outras energias, tá bom?